Olá, hoje iremos apresentar o nosso trabalho, que é Estatística Básica, Tabelas de Frequência, destinado aos alunos do ensino médio, primeira série do ensino médio. A divisão do nosso trabalho será da seguinte forma: eu farei a apresentação, a introdução do nosso assunto, falando sobre, conceituando, relembrando o que é tabela. Em seguida, a Risolândia falará sobre o que deve conter em uma tabela. A Maria Aline definirá frequência com alguns exemplos. Marcele fecha então a parte teórica falando sobre os tipos de frequência. Na prática, nós teremos o Manuel, que resolverá algumas questões envolvendo frequência absoluta. E Lamarck resolverá outras questões envolvendo frequência relativa. Na avaliação, nós faremos o seguinte: pediremos ao aluno que conceitue, após essa aula, conceitue o que é uma frequência absoluta e relativa. Em seguida, ele criará uma tabela dando ênfase à frequência absoluta e relativa, só que ele, nessa tabela, vai incluir coisas do seu dia a dia, fará pesquisas de acordo com sua realidade. Podemos citar aqui um exemplo, fazer pesquisa em sua família, quais membros de sua família gostam de um tipo de comida, de um tipo de fruta, de um tipo de lanche. Houve então a pesquisa entre eles e seus amigos, Quem mais assiste série por semana, capítulos de série por semana. Então, são coisas que ele vai incluir na tabela dele, coisas que sejam do seu dia a dia. Então, iniciando o nosso trabalho, vamos aí relembrar o que é uma tabela, conceituando o que é uma tabela. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma colunas e linhas para fins de comparação. A apresentação em formas de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura muito mais rápida. Então, uma tabela são informações numéricas e que elas estarão dispostas, distribuídas em colunas e linhas. Colunas a parte vertical e linhas a parte horizontal. Para que essa organização? Para que quem vá ler possa fazer uma leitura muito mais fácil e rápido. Então, para isso serve uma coluna para facilitar uma leitura de informações de dados. O nosso próximo conceito, nossa próxima conceituação é o que deve conter em uma tabela. Fica com a Risolândia. O que deve conter em uma tabela? As tabelas são compostas por elementos essenciais, representados pelos números, título, cabeçalho, colunas, indicadores e casas. Além desses elementos, podem ser acrescidos outros complementares, como fontes e notas. Quando for o caso, nela devem constar o local e a data de realização do experimento. Numa tabela deve conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando outras consultas.
apresentadas de maneira simples e objetiva e de preferência em uma única página. Aqui são alguns exemplos de tabela. Uma tabela com frequência absoluta e relativa e uma tabela mais simples. Frequência. A frequência determina o número de eventos que ocorrem em um determinado espaço de tempo. Esses eventos devem ocorrer em ciclos para que exista uma frequência. Aqui nós temos uma tabela de frequência com os dados da preferência musical dos entrevistados. Bom, agora eu irei falar sobre os tipos de frequência, absoluta ou simples e frequência relativa. Para conceituar a frequência absoluta ou simples, é o número de repetições de um valor individual ou de uma classe de valores da variável. A soma das frequências é igual ao número total do estado da distribuição. Já a frequência relativa é a razão entre as frequências simples de cada classe e a frequência total da distribuição. Sabendo que a frequência absoluta também é chamada de frequência simples, ela é a responsável pelo registro exato da quantidade de vezes em que determinada ação ou realização ocorreu, mesmo sabendo que não é possível uma análise de comparação. Portanto, a frequência absoluta é a responsável por quantas vezes o elemento aparece repetido em uma determinada pesquisa. Como exemplo simples para a frequência absoluta, nós temos uma lista de gêneros musicais, nos quais aparece MPB com 12, rock com 24, sertanejo com 14, axé com 20 e pagode com 18, dando aí um total de 98. Na frequência relativa, nós temos a divisão da frequência absoluta por ela, ou seja, pelo total de números da pesquisa, podendo também ser transformado para a taxa percentual, fazendo a multiplicação por 100. Nesse caso, a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações feitas durante a pesquisa. Como exemplo de frequência relativa, nós temos uma pesquisa para saber que tipo de calçado em uma determinada empresa os funcionários usam no dia a dia. Para tênis nós temos 15, para sapatos 25, dando um total de 40 ao todo. Assim, concluímos que 0,375, ou seja, 37,5% dos funcionários preferem tênis, enquanto 0,625, ou seja, 62,5% preferem usar sapatos. Aqui é o professor Manuel com a resolução do exercício de estatística, questão 12 do livro de matemática, ciências e aplicação do primeiro ano. Bom, pessoal, a questão diz o seguinte: realizou-se uma pesquisa sobre a renda mensal dos trabalhadores de um aeroporto. Por amostragem, foram sorteados 25 funcionários que informaram seus salários, como mostra a relação seguinte. Então, esta é a relação dos 25 funcionários, que informaram seus salários, certo? O que pede a questão? Construa uma tabela de frequência para representar esses valores, agrupando-os em 5 intervalos. Faça o arredondamento necessário a fim de trabalhar com números inteiros. Então, pessoal, a primeira coisa a fazer é encontrar a amplitude de amostra, certo? Essa amplitude de amostra é encontrada se subtraindo o maior valor, 4.860, pelo menor valor, certo? Que é 846. Então, nós encontramos a amplitude de amostra, que é 4.014, ok? Então, essa é a amplitude de amostra. A questão pede também para agruparmos em 5 intervalos. Para isso, nós precisamos dividir a nossa amplitude de amostra por 5, certo? Aí nós encontramos o valor 4.014 dividido por 5 de 802,8. Então, esta aqui é a nossa amplitude de intervalo, certo? Amplitude de amostra de intervalo.
A questão também solicita que nós façamos o arredondamento necessário para nós estarmos trabalhando com números inteiros. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu arredondei o valor de 802,8 para 803. Então, este aqui vai ser a nossa amplitude de amostra de intervalo, tá ok? Feito isso, nós podemos passar para a construção da nossa tabela, certo? Onde nós vamos precisar de 3 colunas, que fala a renda mensal, a frequência absoluta e a frequência relativa, certo? Para a construção dessa nossa tabela, nós vamos precisar colocar na primeira linha o menor valor, que no caso é 846, subtraído, aliás, somado com a nossa amplitude de intervalo, que é 803. Dessa forma, nós temos o seguinte: 846 aberto, fechado para 846, aberto para o próximo valor, que é o resultado da nossa adição de 846 mais o 803, que como resultado nós vamos encontrar 1649. 1649. Feito esse processo, nós vamos para a segunda linha. Como representa aqui aberto, certo? Nós vamos pegar este valor e colocar na próxima linha. Todo valor que estiver do lado aberto, ele vai para a próxima linha. Então, nós temos 1649, certo? E, mais uma vez, o sinal que representa agora, fechado para 1649 e aberto para o próximo valor, que é justamente o resultado acrescido de 803, que é 2.452. 2.452. E repetimos novamente o processo. 2.452, acrescido de 803, nós temos 3.255. 3.255. Repetimos mais uma vez. 3.255, acrescido de 803, nós vamos ter 4.058. E por último, né, a última linha, 4.058, acrescido de 803, 4.861. 4.861. Então, pessoal, eu já tenho aqui os intervalos de classe, certo? Vou verificar agora os valores, tá bom? Então, os valores que estiverem entre 846 a 1649, eu irei marcando e, logicamente, ao final, irei colocar a frequência absoluta no seu espaço, tá ok? Então, para a primeira linha, nós temos 1170, temos 1044, temos também 846, 1710, tem 1440, tenho também 1584, 1206, certo? 1656, desculpa, 1656 não entra, 1512, certo? 972 e o 1062, certo? Então é só conferindo, nós temos 10 dados aqui, é o valor da nossa frequência absoluta. Eu iria colocar aqui. Agora vamos para a próxima linha, que são os valores que se encontram entre 1649 a 2452. Então nós temos aqui 2160, 2304, temos 1628, certo? 3340, temos também 1710, certo? Temos também o valor de 1980 e por fim 1656. Contando todos, nós temos um total de 7 valores. Será o valor da frequência absoluta, certo? Para a próxima linha, eu tenho os valores 3.240, 2.610, 2.790 e 2.916, um total de 4 valores. No próximo intervalo, nós iremos procurar de 3.255 a 4.058. No caso, nós temos 3.564 e 4.140. No caso, são 2 valores. O próximo intervalo será de 4.058 a 4.861, que são os valores que restaram, certo? No caso, esses dois, ou seja, são mais 2 valores.
Feito isso, nós somamos todos os valores para conferir. Após o valor, nós encontraremos aqui 25. Isso quer dizer que os meus valores estão corretos, eu não pulei nenhum dado. Se aqui deu 25 e foram 25 funcionários, significa que os meus cálculos estão corretos. Então, vamos para a parte da frequência relativa. Para a nossa frequência relativa, nós vamos estar precisando dividir a frequência absoluta de cada intervalo pelo total da frequência absoluta, que é 25, certo? Como resultado, nós vamos ter 0,40, que equivale a 40%, certo? E o mesmo nós vamos fazer com todos os outros processos. 7 dividido por 25, que é igual a 0,28, que equivale a 28%. 4 dividido por 25, que equivale a 0,16, que é igual a 16%. Depois 2 dividido por 25, que é igual a 0,08, que equivale a 8%. Mais uma vez, 2 dividido por 25, que é igual a 0,08, aliás, 0,08, que equivale a 8%. Faço os mesmos cálculos, que aqui o resultado final deve ser de 100%, certo? Feito isso, nós estamos com nossa questão concluída, tá ok? Então, essa era a nossa aula, a resolução da questão 12, certo? Até a próxima. Frequência relativa. A frequência relativa é aquela que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. É a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Como assim? Tentem observar que a frequência relativa ela é a representação em porcentagem da parte em referência ao total. Vamos dar um exemplo. Temos aqui a representação relativa de 3 nacionalidades. De um total de 10 pessoas, temos 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino. Vamos fazer a frequência relativa, então, deles. Como podemos ver, são 10 no total. Então, como nós calculamos a frequência relativa? Frequência relativa é igual à frequência absoluta, ou seja, a quantidade de brasileiros dividido pelo total. Então, a quantidade de brasileiros são 6, dividido por 10, é igual a 60%. A frequência espanhola é 3, porque são 3 espanhóis, num total de 10 indivíduos. Então, será 30%. E, por último, a Argentina. Temos somente um argentino no total de 10 indivíduos. Então, 10%. Dessa forma, nós conseguimos comprovar, através da porcentagem, qual nacionalidade está melhor representada e qual está menos representada. Neste caso, os brasileiros estão representados com 60% e os argentinos com somente 10%. Vamos fazer agora uma tabela de frequência para vocês poderem visualizar melhor. Vamos, então, construir o que chamamos de tabela de frequência, referente à situação problema acima. Brasileiros, somos 6. Espanhóis, são 3. E argentinos, são 1. Então, no total, temos 10. Como nós calculamos a frequência relativa? Nós pegamos os 6 brasileiros, dividimos por 10, que é o total, e multiplicamos por 100, nós temos a frequência 60%. Novamente com os espanhóis. Nós temos 3 espanhóis, num total de 10. Então, vamos pegar o 3, dividido por 10, vai dar 0,3, nós multiplicamos por 100. Por que multiplicar por 100? Porque quando nós multiplicamos por 100, nós temos esse resultado em porcentagem. Quando eu não multiplico por 100, a representação fica em decimal. Fica 0,3 no total de 1. Na
Quando nós colocamos em porcentagem, fica melhor para visualizarmos. Então, por isso, nós multiplicamos por 100. Fica 0,3 multiplicado por 100, que fica 30%. Na Argentina, temos um indivíduo. Um indivíduo argentino num total de 10. Então, nós vamos pegar 1 e dividir por 10, que vai ser igual a 0,1 no total de 1. Para a gente fazer em porcentagem, nós temos que multiplicar por 100. Então, pegamos 0,1, multiplicamos por 100, que fica igual a 10%. Certo? Com os 60%, os 30% e os 10%, quando nós somamos, nós ficamos com 100%, que é o total da frequência. A tabela aqui mostra as variáveis e suas relações. Dessa forma, nós conseguimos visualizar qual nacionalidade está mais presente e qual nacionalidade está menos frequente. Para isso, nós propomos, então, uns exercícios de frequência. Propomos esse exercício aqui, que eu vou realizar a leitura. Um professor de educação física mediu a altura de 15 alunos de uma classe e organizou os dados em uma tabela para facilitar sua utilização com o respectivo número de chamada de cada aluno. Aqui temos o número da altura dos estudantes. Então, considerando essa questão, vocês deverão fazer a tabela de frequência dela, calcular a frequência absoluta e a frequência relativa, conforme vocês aprenderam nesse vídeo, certo? Da mesma forma, neste outro exercício. O mesmo exercício, só que agora estou explicando como é que vocês vão organizar. Então, nessa apresentação, podemos ver claramente a altura mínima de 1,56 e uma máxima de 1,82 metros. E percebemos uma concentração maior de alunos com altura entre 1,65 e 1,70. Certo? Então, podemos verificar que está mais condensado nesse intervalo. Então, vocês vão organizar essa tabela conforme está aqui. E representar a tabela de frequência relativa. Só que eu quero essa representação em um quadro só. Então, vocês irão realizar a união dessas duas tabelas. Bons estudos e continue exercitando.